Nós iniciamos hoje uma série chamada Palavras ao Coração, onde nós queremos, por 3 semanas, olhar que poder é esse que tinha nas palavras de Jesus. Que quando Jesus falava, Ele não falava simplesmente palavras ao vento. Ele não falava simplesmente palavras ao intelecto. Mas as palavras que saíam da boca de Jesus eram palavras que falavam ao coração. Eram palavras que mexiam no mais profundo ser das pessoas. Que mexiam não somente com os sentimentos e com a intelectualidade das pessoas, mas com a eternidade das pessoas. E nesse poder de olhar para as palavras ao coração, nós queremos ver 3 diferentes encontros de Jesus, quando a sua palavra encontra o nosso coração. E para começar isso, hoje nós queremos falar de palavras a um coração inquieto. Eu quero convidar quem tem a Bíblia, quem quiser acompanhar, quem tem o celular aí, para fazermos a leitura hoje no início. Palavras ao coração inquieto. E vamos ver como Jesus traz palavras para um coração inquieto. E para isso convido você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 38 até o 42. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Fala de quando Jesus então vai à casa de Marta e Maria. E o texto diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, tu não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. O texto nos diz que Jesus então vai na casa dos seus amigos, essa família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E que quando Jesus está nessa casa fazendo a visita, mostra a cena das 2 irmãs. Uma sentada ouvindo Jesus falar. E a outra preparando a comida, lavando a louça, organizando a refeição, quem sabe organizando a casa para esperar Jesus. E a situação, não sei se você está conseguindo imaginar, visualizar, é essa. Alguém trabalhando, fazendo as tarefas da casa, e aquela pessoa começa a se incomodar com aquele que não fazia nada. E tem muita gente que é assim, não pode ver, tem aquela frase que diz: esse aí não pode ver ninguém parado, que já inventa uma parede para pintar, que já inventa alguma coisa. Já tem gente fazendo assim para mim, principalmente os homens, já entendi o recado aí. Mas então estava lá Marta, agitada com o trabalho, e Maria sentada. É aquela coisa, galera jovem, quando está no retiro, todo mundo lavando o chão e um tocando violão e fazendo louvor. E os outros trabalhando e limpando e juntando lixo, e um lá tocando violão, de olho fechado. E para nossa surpresa, vem Marta, agoniada, a falar com Jesus, dizendo: Senhor, você não está se importando com o que está acontecendo aqui? Não deu para perceber ainda? Eu estou fazendo todo o trabalho e Maria aí sentada. Dá um jeito nela, dá só um toque para ela, que o que falta para ela é trabalho. Ela é parada demais, conversa com ela. E quando Marta estava pedindo para Jesus dar um recado para Maria, é quando Jesus traz uma palavra para o seu coração, para um coração inquieto. E Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta,
você está ocupada demais. Você anda inquieta, tua agenda está cheia demais, você se preocupa com muitas coisas. E está te faltando uma parte, a melhor parte, ele diz. Ele não diz que você está errada e tem a parte certa, ele diz que está te faltando a melhor parte. Que é a que Maria escolheu, ela escolheu a parte boa, que é de me ouvir. Interessante como Jesus chega ao coração de Marta falando sobre esse coração inquieto de Marta. Sobre um coração que apesar de estar servindo a Jesus, estava distante de Jesus. De um coração que apesar de estar fazendo muitas coisas, não estava vivendo essas coisas. E Jesus traz uma palavra para Marta para fazê-la entender que estar inquieto na situação que ela encontrava não era um sentimento bom para o coração e que precisava de mudanças. E algumas palavras na definição do dicionário nos ajudam a entender muito bem o seu significado. Eu quero olhar com vocês o que o dicionário diz sobre ser um coração inquieto. Sobre inquieto, o que significa inquieto. Inquieto, de acordo com o dicionário, falta de repouso, que se move continuamente, agitado, que denota inquietação, desassossego, preocupação. Ou seja, inquieto é aquele que não descansa, inquieto é aquele que não para, inquieto é aquele que não tem calma, inquieto é aquele que está preocupado. E Jesus diz: Marta, o teu coração precisa parar. E não é parar de bater, não. Teu coração precisa se aquietar. O teu coração precisa ficar menos agitado. O teu coração precisa de descanso. O teu coração precisa parar de se preocupar tanto. Porque a inquietação está te roubando a parte boa da vida. Inquietação é um problema? Ela pode se tornar um problema. Augusto Cury, alguém que às vezes nós citamos aqui, ele tem olhado para esse grande mal que tem trazido feridas gigantescas para as pessoas, nas emoções, nos sentimentos, nos relacionamentos, na própria vida, que é quando as pessoas chegam na ansiedade, na depressão, e ele tem dito que tanto a ansiedade quanto a depressão são fruto do spa. E aí não adianta sorrir aí, Daniel, achar que o spa está acabado e agora a gente pode comer o que quiser. É outro tipo de spa que ele está falando aqui. Síndrome do pensamento acelerado. E ele vai dizer: síndrome do pensamento acelerado é fruto de uma sociedade onde as informações não param de chegar. E o resultado disso, estamos sempre inquietos, sem foco e sofrendo por antecipação. Ele diz: as pessoas têm entrado em crises de ansiedade, de depressão, têm adoecido nas emoções e na alma, porque elas estão com o pensamento acelerado demais. E como é que se chegou a um pensamento acelerado demais? Uma sociedade onde as informações não param de chegar, aonde as informações não nos deixam sossegar, não nos deixam ficar quietos, não nos deixam de alguma forma poder parar, poder acalmar o nosso coração. As informações estão o tempo inteiro chegando. Ele vai falar que Steve Jobs não havia percebido, mas estava acontecendo na verdade, que com esse acesso aos smartphones, foi roubado então, mais uma vez, ou quem sabe de uma forma mais violenta, a nossa possibilidade de parar. Tanto é que uma pesquisa da Microsoft, que saiu até, está lá no site do O Globo, eles fizeram uma pesquisa para saber quanto tempo de concentração pura uma pessoa consegue ter hoje em dia. E a pesquisa está um pouco antiga, foi a mais atual que eu achei, mas é de 2015. Em 2015 eles estavam assustados, porque diz que um tempo de concentração de uma pessoa, a média é 8 segundos. Depois de 8 segundos a gente já está pensando o que vai comer depois do culto, daqui a pouco já pensa na luz da igreja, já desligou a atenção. Ele diz a média é 8 segundos. E eles têm
tateado informações, mas eles têm entendido que isso é fruto desse pensamento acelerado, desse excesso de acessos, excesso de informação. Tanto é que na pesquisa, isso entre os mais jovens foi mais presente ainda, que perguntaram assim: quando você chega um momento que não tem nada para fazer, o que você faz? Qual foi a resposta? Se eu não tenho nada, eu pego o celular e começo a olhar alguma coisa. Nós estamos perdendo a habilidade do não ter nada para fazer, e estamos sempre com alguma informação nova. Talvez alguns já estão em verdadeira angústia aqui, para mexer no celular, ou já estão mexendo, ou estão vendo o celular vibrando, ou quem sabe deixar o celular no silencioso, e vão perceber que quando sair do culto já tem muita informação nova. Se entrar no WhatsApp tem informação nova, se entrar no Facebook tem informação nova, se entrar no Instagram tem informação nova, se ligar a TV tem informação nova, as informações não param. Só que o problema é que isso, na verdade, tem gerado uma inquietude, e tem feito com que as pessoas não consigam mais experimentar o que significa sossego, descanso, e elas sofrem. Isso traz sofrimento. Isso, sem perceber, tem sido uma forma de usar desse mecanismo que é o nosso corpo e a nossa mente, que tem sido acelerado demais, para que nós consigamos perceber algumas coisas. Tem um escritor chamado Peter Scazzero que ele diz assim: quase todo mundo está ocupado. Seja um adolescente ou um cidadão adulto. Seja uma dona de casa com filhos pequenos ou um diretor de empresa. Seja um professor ou um estudante. Rico ou pobre, cristão ou não. Vivemos com a agenda cheia. Tensos, nervosos, cansados, preocupados e famintos por tempo. É verdade. Todos nós estamos ocupados demais. Todos nós temos atividade, independente da função que nós exercemos, independente da nossa idade. Nós estamos ocupados, nós estamos de agenda cheia, nós estamos correndo. E aí vem essa mensagem e nos diz que a inquietude é um perigo, mas como aquietar em meio a tanta informação? Como perceber a importância de aquietar se nós não temos tempo para parar quietos? Se nós não temos lugar para parar quietos? Se nós não temos momentos de parar quietos? Como nós fazemos isso? Peter Scazzero diz mais. Além de não termos tempo de parar quietos, pode botar o próximo slide? Nós somos ativos demais para o tipo de reflexão necessária para sustentar uma vida de amor com Deus e com as pessoas. Eu começo a chegar porque Jesus trouxe uma palavra ao coração de Marta que, naquele momento, o que ela precisava de remédio era para a doença da inquietude. Porque Jesus percebia que a inquietude estava roubando de Marta a possibilidade de sustentar uma vida de amor com Deus e com as pessoas. Acho que o pastor William comentou há poucas semanas atrás, um vídeo que nós vimos no Summit, foi um papo nosso, que diz que fizeram uma espécie de pesquisa numa universidade e falaram assim: olha, os jovens estavam reunidos na sua sala de aula e falaram: você tem tantos minutos para chegar até o auditório que vai começar uma palestra e todos precisam estar presentes. Acho que era 10 minutos que as pessoas tinham para chegar até lá. E no meio do caminho eles colocaram um jovem, um ator, que estava como se estivesse com ferimentos e tal, caído no chão. Só que as pessoas então tinham um horário para cumprir, daquele trajeto de chegar do refeitório até aquela sala. E quando eles sabiam do pouco horário que eles tinham, eles foram correndo para o auditório, então, para não perder a palestra. Enquanto eles corriam e tinham o jovem no chão, eles foram perceber quantos por cento pararam para ajudar aquele jovem. Talvez você já viu esse dado, mas eles falaram que apenas 5% das pessoas pararam para ver o que aquele jovem tinha. 95% passou correndo e entrou direto para o auditório. Eles fizeram uma segunda pesquisa num outro lugar, numa outra situação, com a mesma distância, com a mesma ideia, só que agora eles deram 30 minutos. Eles falaram: vocês têm 30 minutos para chegar ao auditório. E fizeram a mesma situação com o jovem caído, machucado,
E aí o número aumentou, se eu não me engano, para 70% das pessoas que pararam para ver o que havia acontecido com ele. Sabe qual foi a explicação? Primeiro que nos surpreende as duas foram feitas com seminaristas, estudantes de teologia, que estavam indo ouvir uma mensagem sobre o bom samaritano. Mas sabe qual foi a surpresa? A surpresa é que os que tinham 5 minutos para chegar, 10 minutos para chegar no lugar, falaram: por que você não parou para ajudar? Ele disse: eu estava correndo tanto que eu nem vi ninguém ao meu redor. A gente tinha um tempo muito curto, então eu passei rápido e não deu para perceber que tinha alguém machucado. Eu até vi, mas eu estava atrasado, eu não queria perder a aula. A conclusão disso é que quando nós somos ativos demais, quando nós estamos inquietos demais, quando o nosso coração não encontra sossego, a gente para de perceber. A gente para de perceber as pessoas. A gente para de perceber a Deus. A gente vai perdendo a capacidade de olhar para o próximo e de olhar para Deus como deveríamos. É interessante quando a gente olha para Marta, e Escaseiro também vai falar sobre isso. Marta está ativamente servindo a Jesus, mas ela está ausente de Jesus. Ela está ocupada com o fazer da vida. Só que era uma vida fragmentada, sob pressão e cheia de distrações. Sem perceber o tanto que ela fazia para Jesus, fez com que ela se afastasse de Jesus. O tanto que ela estava ocupada com o que ela oferecia com as suas mãos para Jesus, fez com que o seu coração e a sua atenção se desviassem de Jesus. Era um coração ocupado demais para perceber Jesus nessa história. Era alguém pressionada demais, com distração demais, para notar Jesus ali. É interessante que nós tivemos, o Martin e a Nath estão aqui, eles participam no grupo do Soma, que é uma mentoria para líderes jovens, do qual eu faço parte, e eles são participantes, então, eu sou um dos mentores. No último sábado, nós estivemos num culto na Arena do Atlético Paranaense, lá em Curitiba, que era da Semana do Avivamento, onde eles reúnem todas as igrejas evangélicas da cidade, fazem uma grande campanha e encerram com o culto. Tinha 45 mil pessoas na arena. Foi o recorde do estádio. Recorde maior do que qualquer jogo de futebol. 45 mil pessoas na arena. Muito bonito, muito legal o ambiente em si. Mas só que tinha uma coisa, quando chegou na hora da palavra, eu pensei assim: eu vou tentar prestar atenção. A gente estava bem no alto. E estava lá o pastor falando, ele falava, mas eu acho que não dava 8 segundos, dava uns 3, 4, 5 segundos, sei lá, e alguma coisa já distraía. Porque era tanto barulho, era tanto movimento, era tanta gente, era tanta luz, era tanto choro, era tanto mastigar, era tanto barulho de plástico, de gente abrindo, sei lá, biscoito, sei lá o que estavam fazendo. Mas era tanto barulho que você fazia assim para concentrar, dava um pouquinho e já estava viajando, assim, daí, vou concentrar, vou tentar ouvir. Daí você prestava atenção, não dava certo. E até a gente voltou conversando, eu disse, uma das coisas que me incomodou é que eu fazia todo o meu esforço para concentrar, e eu não conseguia. Isso que eu estava me esforçando para concentrar. Imagina aqueles que não se esforçam. Que nem aconteceu lá no sertão. Eu estava lá no Nordeste agora dando aula para os líderes da igreja, que são pregadores lá na região, sobre pregação e oratória. E aí eu vendo essa questão da atenção, conversando com eles, eu dei um exemplo para mostrar o poder da história. Eu contei uma história que eu contei no culto sobre a Mary Roberts. Eu comecei falando, vocês conhecem a Mary Roberts? Eles, não conheço e tal. Eu contei toda aquela história daquela mulher que foi perdoada pela comunidade Amish. E ao fim da história eu disse, agora que eu contei a história, e vocês quando ouvem Mary Roberts, o que essa palavra lembra para vocês? Eu perguntei para o primeiro, ele disse, agora quando eu escuto Mary Roberts eu penso em perdão. Aí o outro, quando eu escuto Mary Roberts eu penso em amor. E o outro, quando eu escuto Mary Roberts eu penso na graça de Deus. Aí tinha um menino assim, eu penso em carroça. Daí eu olhei para ele, carroça? Daí você disse, porque você falou que eles não tinham carro elétrico, que eles não tinham carro. Então, enquanto você falava, eu ficava imaginando a roda da carroça.
Eu fiquei pensando, pô, que legal, hein? Pegou bem a ideia. Mas é mais ou menos aí. Aquele ali se distraía assim. Só que nós somos tão distraídos, é tanto barulho, é tanta informação, que eu vejo Marta diante de Jesus como eu naquela arena. Eu via que tinha alguém falando, tinha uma mensagem para mim, mas tinha muita distração, tinha muito barulho, tinha muita coisa acontecendo. E a mensagem que era para ser para mim, quem sabe até era muito especial, mas não chegou ao meu coração. Porque tinha agitação demais. E quem sabe tem diferentes nomes essa nossa agitação. Pode ser a agitação de que nós somos pessoas que estamos fazendo muito, de que nós estamos correndo muito, de que nós estamos ativos demais, de que nós temos uma agenda cheia demais. Mas o nosso problema não é a quantidade de tarefas, é de um coração que está inquieto diante delas. É de um coração que corre tanto que já não percebe mais quem está no caminho. É de um coração que corre tanto e está tão carregado que está sempre distraído. E quem sabe, enquanto estão falando de amor, de perdão, de graça, nós estamos pensando em roda de carroça. Escaseiro fala ainda sobre Marta o seguinte: eu desconfio que se Marta tivesse de sentar aos pés de Jesus, ela ainda estaria distraída com tudo em sua mente. Porque o problema dela era que o seu interior é sensível, irritável e ela estava ansiosa. Eu também. Eu imagino que o problema não era que ela estava correndo demais, que era por isso que ela não ouvia Jesus. Porque a grande inquietação de Marta é a que ela tinha dentro. Ela podia estar sentada aos pés de Jesus, que ela ia estar batendo o pé. Só pensando, acaba logo para ir lá acabar o bolo. Acaba logo para eu acabar de lavar a louça. Fala logo que eu tenho outra coisa para fazer. E eu lembro outra situação também, onde no Soma, o Soma sempre me desafia, porque eles têm uns exercícios de ficar em silêncio. Os exercícios de ficar quieto, e para mim isso é meio difícil. Aí o exercício era caminhar, 15 minutos, né? 15 minutos em silêncio. E era toda aquela galera, 30 caminhando em silêncio, por Curitiba. Caminhando em silêncio a gente percebe como tem cachorro nas casas, né? Que aí começa cachorro latir, galera não podia fazer barulho, aqueles cachorros subindo na grade e tal. E a gente percebe pessoa tossindo, carro passando, barulho que a gente não costuma escutar, panela. Vai escutando um monte de barulho assim. Aí a gente chegou lá no lugar que era para orar. Eu olhava para lá, todo mundo concentrado orando e eu. Parecia uma escola de carnaval dentro do coração. E eu cheguei a uma seguinte conclusão naquela oração. Eu disse assim, eu pensei que o que atrapalhava o meu silêncio era o barulho externo. Mas eu percebo que o pior barulho é o que está aqui dentro. O pior barulho que não deixa eu me aquietar é o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. Esse que é o problema. Inquieto demais, preocupado demais, fazendo demais e perdendo a parte boa. Quantas vezes a nossa rotina não é de um coração inquieto, que Jesus fala e a gente nem sabe o que Ele falou. Que Deus coloca situações para você ver o quanto Ele te ama, que estão ao teu lado, o quanto você pode agradecer pelo que tem, mas você corre tanto, meu querido. Mas você está tão sem sossego que você não percebe. Às vezes Jesus está derramando bênçãos na tua vida e você está tão preocupado com o que ainda não tem e fica com o coração inquieto. Tem uma frase que eu gosto muito de Agostinho que ele diz assim: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Você e eu fomos feitos para Deus. E tem um detalhezinho que Deus fez na minha e na tua vida, que é exatamente esse. O nosso coração só consegue se aquietar quando se encontra com Deus. O nosso coração de fato só fica quieto quando se encontra com Deus. A inquietação rouba a possibilidade de viver o presente. A inquietação rouba a possibilidade de viver o momento. E está sempre nos jogando para fora dele. Somente um encontro com Jesus, onde de fato você não está só fazendo para Jesus, mas você está recebendo de Jesus, você está ouvindo Jesus, você está aos pés de Jesus.
Nesse lugar é que Jesus te fortalece. Nesse lugar é que Ele tem resposta para esse barulho que tem dentro do meu e do teu coração. Nesse lugar é que nós conseguimos silenciar. Eu gosto do Salmo 46, Juninho falou, cantou do versículo 1, mas o versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na linguagem da NVI vai dizer: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Ou seja, esse teu coração que está tão agitado, deixa ele se aquietar na presença de Deus. Sim, é muito legal tudo que estamos falando aqui. Só que o problema é que amanhã é segunda-feira. Como que a gente faz? A lição Jesus mesmo nos ensina. Em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29, vai contando a história de quando Jesus chega e está na casa, se hospeda na casa da sogra de Pedro. Ele cura a sogra de Pedro e a Bíblia vai nos contar dessa história de tudo que acontece em um dia de Jesus. Às vezes, de um capítulo para o outro, de um parágrafo para o outro, se passa uma semana, mas nessa história fala de um dia de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava ensinando, que Ele já estava trabalhando, que Ele já estava pregando, que Ele já estava anunciando a mensagem. Até que Ele chega na casa da sogra de Pedro, e ela estava com febre, e Ele cura a sogra de Pedro. E nisso as pessoas começam a bater na porta, descobrem que Jesus está ali. A Bíblia diz que Ele vai até o anoitecer. Anoitece e lá está Jesus, curando pessoas, expulsando demônios, ao ponto que Ele nem comeu direito. A Bíblia não diz como encerrou a noite de Jesus, mas a Bíblia diz que a agenda dele estava lotada. Era uma agenda lotadíssima, que não tinha tempo para quase comer. Só que a Bíblia nos diz o seguinte: anoiteceu e Jesus estava curando. Ela deixa entender que Jesus foi dormir. Mas lá pelo versículo 35 ela diz assim: de madrugada, quando todos ainda estavam dormindo, Jesus se retirou para um lugar deserto e foi orar. Diante do agito, o coração de Jesus sempre estava com Deus. O problema, Jesus nos mostra que o problema não é o que tem ou o que deixa de ter na nossa agenda, mas é o nosso lugar e o nosso coração diante das tarefas. Muitas vezes a agenda cheia é só uma fuga para esconder o problema do coração, para esconder as dores que nós não queremos tratar, para esconder as fugas dos nossos relacionamentos, das nossas dores. E provavelmente você já ouviu história de pessoas que para fugir da dor passa correndo para não pensar muito. Mas Jesus nos mostra que mesmo na agenda cheia, Ele tinha lugar, Ele tinha momento, e Ele sempre sabia o que não podia faltar. E Ele se retirava para ouvir o Pai. É interessante que isso foi de madrugada. E de manhã, quando os discípulos encontram Jesus, já dizem para Ele: todos estão te procurando. O que significa isso? A agenda de Jesus não parou. O mundo não paralisou para Ele aquietar o seu coração. As notícias não pararam de chegar, as atividades não cessaram, não diminuiu o número de tarefas que Ele tinha. Mas quem Ele era diante delas fazia toda a diferença. Quando eu e você saímos daqui, vai ter sempre esse recado: todos estão te procurando. WhatsApp, janta, serviço, atividades, rotina, todos estão te procurando. Mas o que verdadeiramente faz a diferença é como teu coração está preenchido para viver tudo isso. Nessa noite eu te convido a entregar o teu coração inquieto, a colocar a tua vida inquieta nas mãos de Jesus e dizer: Senhor, me ajuda a ter a tua presença nos meus dias, para que os meus dias sejam diferentes.
Jesus, me ensina a ouvir a tua voz, mesmo em meio a tanto barulho, tanta distração que eu tenho no meu coração. Senhor, pega esse meu coração inquieto e aquieta ele de um jeito que ele só consegue ficar quieto quando ele se encontra contigo. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.